Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre como é possível o Lula estar se candidatando para o quarto mandato. Eu, no ano passado, tinha me feito essa pergunta, quando ele se reelegeu pela terceira vez, só que na minha cabeça, de uma pessoa que não entende sobre as leis brasileiras, sobre o direito, pensei, se ninguém falou nada, então está na Constituição, então ele pode fazer isso. Bem, eu acho que eu estava errada, porque agora eu vou ler para vocês um artigo que saiu no Conjur, do Ricardo Sayegh, e ele está questionando isso, falando que ninguém prestou atenção sobre isso e que é hora da gente não permitir que o Lula concorra ao seu quarto mandato. E segundo ele, isso está na Constituição. Então vamos ver aqui o artigo dele, Ricardo Sayegh. E o que ele diz? Nada é mais doentio e ruinoso para a democracia do que a eternização da presidência da República. Em nossa ordem jurídica, a cláusula democrática constitucional implícita de barreira ao terceiro, quanto mais ao quarto mandato presidencial, parece-me evidente e inegável. Segundo ele, não é possível questionar de que Lula não tem direito a se candidatar para o quarto mandato, tá? Para ele é impossível e que ninguém prestou atenção antes. Aí agora, se ninguém prestou atenção antes, eu abro já aqui de antemão parênteses para muitas possibilidades. Primeiro, ninguém prestou atenção porque essas pessoas envolvidas têm interesses de que seja assim, porque, por exemplo, agora é o Lula que está no poder, então o pessoal da esquerda tem interesse de que seja assim. Porém, pode ser que as pessoas do centro, da direita, não tenham prestado atenção ou não querem mudar isso, porque caso alguém do centro entre na presidência ou da direita, eles possam fazer o mesmo. Então tem interesse sempre em jogo para essa situação. Então pode ser que ninguém tenha percebido? Sim, mas ao mesmo tempo na minha cabeça pessoas têm interesses para que seja assim. Então eles querem tirar o Lula de qualquer forma, mas ninguém vai questionar isso dele ficar 8 anos, depois ficar um tempo afastado e voltar a se reeleger, porque todo mundo tem esperança de que isso um dia aconteça, mesmo agora, por exemplo, Flávio Bolsonaro dizendo que ele não tem interesse na reeleição, mas a gente sabe, as pessoas às vezes dizem que não tem interesse em reeleição, em poder, em qualquer coisa possível, mas quando ele senta na cadeira e coloca a faixa, coisas mudam, não é? Lembra como era, por exemplo, o Alexandre de Moraes fora do STF. Antes dele entrar no STF, todo mundo achava que ele era uma pessoa justa. A direita era a favor do Alexandre de Moraes, achando que ele ia agir de acordo com a Constituição, sem injustiças. Aí agora simplesmente vai saber o que aconteceu, algo mudou, né? Colocou-se a capa e aí muitas coisas mudaram. Aí não se sabe se foi as outras pessoas, né, os outros juízes do STF, se foi a corrupção enraizada na instituição, a gente não sabe, mas as coisas mudam, né? Como estudioso e professor de Direitos Humanos e Democracia, depois no final eu vou ler exatamente a formação dele, tá? Aqui neste foro qualificado da revista eletrônica Consultor Jurídico, o Conjur, sinto-me à vontade para externar minha opinião jurídica quanto à inegibilidade do presidente Lula, que, no meu entender, manifesto sobre o ponto de vista estritamente constitucional, não tem o direito de se candidatar à reeleição para ocupar pela quarta vez a presidência da República. Em meu entendimento estritamente jurídico, ele deixa isso claro, com o devido respeito, aqui eu achei muito interessante, ele pausando, olha, com muito respeito, calma, eu não estou querendo te ofender, ele vai fazer isso aqui em outras partes do texto, para que não venham, claro, como o STF não gosta de algumas coisas e o governo não gosta de algo, faz o quê? Vai processar, vai entrar com um processo contra você, caso você não se explique direitinho. Você está me chamando de ladrão? Vamos processar. Você está falando que o Lula está conectado com ditaduras ao redor do mundo? Vamos processar, porque sua fala aqui, mesmo que comprovada, é um problema. Então aqui ele está sendo muito cauteloso em relação a essa situação de sobre falar de Lula, né, da candidatura de Lula. Então aqui, com todo respeito, né, ele sequer deveria estar na presidência da República, pois o terceiro mandato presidencial é inconstitucional. E calma que a gente vai entender o porquê ele está
falando isso e diretamente na Constituição. A questão, ora posta, conquanto estritamente constitucional, não foi enfrentada no tocante ao terceiro mandato presidencial. Contudo, isso significa apenas que restou negligência e por culpa dessa nossa negligência, a democracia brasileira foi prejudicada, não se podendo concluir que, por isso, a constitucionalidade do terceiro mandato de Lula se legitimou, né? O que ele está querendo dizer? Como ninguém prestou atenção na legislação, como ninguém se atentou a esse ponto, inclusive ele, porque não falou nada antes, está falando agora, a gente permitiu que a ilegalidade se apossasse da presidência, porque o Lula não tem o direito nem do terceiro, muito menos do quarto mandato, segundo ele. Então, ele hoje é inconstitucional, é ilegal que o Lula esteja na presidência hoje. Para que isso não se repita e se agrave, e aí é que está o ponto, por isso que eu estou falando, para que não se repita e não se agrave, ele está falando que ele prestou atenção nisso agora. Eu não sei quem é o Ricardo Sayegh, não sei o posicionamento político dele, mas a gente pode interpretar também esse texto de duas formas. Primeiro, que se ele for de esquerda, por exemplo, ele está pontuando isso agora porque ele sabe que, por exemplo, o Lula pode perder a reeleição do quarto mandato e ganhar alguém de direita. Então, ele não quer que o poder se perdure na mão da direita. Então, ele já está falando, olha, gente, prestem atenção, não está na Constituição, vamos barrar isso antes que isso se repita, porque não quer que se repita com a direita. Por outro lado, se ele realmente não tiver tentando manipular a opinião pública ou tentando alertar pessoas da esquerda para barrar isso aqui, pode ser que ele esteja fazendo de uma forma legítima e realmente esteja fazendo, tenha prestado atenção nisso agora e perceba que o Lula nem poderia estar se candidatando, porque realmente é de forma ilegal, mas inocentemente, não sei por qual motivo, ninguém prestou atenção no terceiro mandato. Por que estão prestando atenção no quarto mandato agora? Não sei, mas pode ter sido sincero a criação desse artigo. Mas a gente também tem que ficar de olho, porque a impressão que eu tenho é que o Lula está fazendo de tudo para não se reeleger. Ele fez campanha antecipada, que a gente viu no carnaval, ele fala o que ele quiser, ou ele tem todos os poderes na mão e ele pode falar, dizer, expressar, sei lá, corrupção à torta e à direito e ninguém vai fazer nada porque ele tem todo o controle na mão, ou ele realmente está fazendo algo para ele ficar inelegível. Só que se ele estiver fazendo algo para ele ficar inelegível, me preocupa. Por quê? Por que você não quer ganhar? Porque depois você vai fazer o drama que você fez antes, que você foi injusto, que você ficou inelegível porque você é de esquerda, porque a direita não é a favor dos pobres e vai jogar nós contra eles de novo, vai fazer sempre esse joguinho de vítima? Ou porque algo está por trás? Porque a economia está um caos. O próximo presidente que ganhar vai sofrer muitas críticas porque ele vai ter que fazer muitos cortes, né, em vários setores da economia, e isso vai causar um grande problema. E aí pode ser que com isso a esquerda ganhe força depois de 4 anos, que ela volte para o poder depois de 4 anos, independente se ser o Lula ou não, porque as pessoas vão ficar muito bravas com o que a direita vai fazer se ela ganhar, para conseguir deixar a economia no azul, como foi no caso de Bolsonaro. E aí pode ser que dessa forma ele se faça de coitadinho, né, o PT no caso, e aí eles consigam colocar uma pessoa mais para frente. Essa é uma hipótese, mas vamos continuar aqui no artigo. Então, seria imperdoável da minha parte a omissão em não externar o que entendo, a fim de contribuir para o debate em um tema tão relevante como o presente, visando fortalecimento da nossa democracia. É engraçado que só pensou nisso agora, o que me deixa ter questionamentos. Mas continuamos. O fato objetivo é que e aqui ele foi eu achei, quer dizer, não sei se ele foi um pouco irônico, tá? Mas eu li de forma irônica essa parte. O fato objetivo é que o excelentíssimo senhor presidente da República encontra-se claramente em pré-campanha a reeleição presidencial a fim de ocupar o cargo pela 4ª vez.
Sua candidatura, aos meus olhos, corresponde a uma gravíssima transgressão antidemocrática por inaceitável perpetuação do poder nas mãos de um único homem, independente de quem seja. Eu concordo. Eu li esse artigo dele acreditando em todas as palavras do que ele disse, tá? Acreditando realmente que ele não havia prestado atenção, sei lá, na Constituição quando o Lula se candidatou pela terceira vez, que estava um caos, na verdade, né? Por causa de pandemia, por causa de um monte de coisa, pode ser que as pessoas não tenham prestado atenção nisso. Então, eu estou achando que ele está sendo realmente sincero, porque isso não é democracia. Então, eu não estou sendo irônica aqui. Eu realmente acredito na posição dele. Não acho que ele está querendo dar esse alerta agora, porque ele não quer que isso aconteça com a direita, mas é uma possibilidade. A gente precisa abrir questionamentos em tudo que a gente lê, e esse é um dos meus questionamentos. E eu deixo para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham. Aí ele coloca: a democracia não tolera narcisismo, e a gente sabe que o Lula é muito narcisista, quer dizer, a gente não pode fazer uma análise, né, porque quem precisa dizer se o Lula é narcisista ou não é um psicólogo, um psiquiatra, que pode dizer se o Lula tem essas características. É que a gente adora colocar isso, falar esse tipo de coisa sobre pessoas que a gente não tem como fazer o diagnóstico, mas vamos lá. Um quarto mandato presidencial é inconstitucional. E calma que eu vou trazer aqui a lei. A alternância de poder na presidência da República não é mera formalidade teórica, mas a garantia de que o poder central não se cristalize nas mãos de um único cidadão, sob pena de falência do próprio conceito de que todo o poder emana do povo e de seu necessário equilíbrio democrático. Aí agora a gente vem para a lei. Assim sendo, do ponto nuclear da presente questão é que nossa Constituição da República autoriza expressamente que o presidente da República seja reeleito para um único período subsequente e nada mais dispõe a respeito. Tal previsão foi introduzida pela Emenda Constitucional 16 de 1997, a reeleição uma única vez. Já se trata de uma exceção constitucional, porque no texto original de 1988, sequer a reeleição era permitida. Então eu fui lá buscar realmente a lei da qual ele se referia, e está aqui, ó, Emenda Constitucional 16, 4 de junho, de 1997, e o que diz esta emenda constitucional? O presidente da República, os governadores e Estado do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. É isso. Aqui ele vai falar outras coisas que não tem a ver sobre reeleição ou não, mas é isso que está escrito na Constituição. Ponto. Aí você me pergunta, tá, mas aqui não está falando que se o Lula, como aconteceu, né, que ele parou por 12 anos e voltar, não seja permitido. Porque aqui abre-se uma brecha. Porque, como a gente sabe, a lei no Brasil foi feita... Tem algumas partes da lei que são abertas às interpretações. Mas, como ele colocou aqui, por exemplo, que a gente pode ver, aqui está falando que o texto original de 1988 não permitia a reeleição, tá? Essa emenda aqui, ela só aconteceu porque quem tinha interesse na reeleição era Michel Temer. Então, por ter interesse em reeleição e para ficar mais 4 anos no poder, o Temer abriu essa brecha. Só que a lei foi feita, agora na minha interpretação, meio capenga, justamente para abrir espaço para que, se fosse possível lá na frente mudar algo, eles mudassem, que foi o que aconteceu. Aqui está falando que você só pode se reeleger mais uma vez, mas não está falando que depois, se você ficar um espaço sem concorrer à reeleição, como aconteceu com Lula por 12 anos e voltar, seja proibido. Abre-se a interpretação, por quê? Porque eles têm interesse. Se eles não tivessem interesses futuros, poderia-se, deixar um pouco mais claro. Mas muito dessas coisas acontecem no Brasil, essas leis são feitas de formas não tão claras, justamente para eles poderem usar isso depois na minha interpretação.
Da minha parte, entendo que esse silêncio constitucional não representa a liberação antidemocrática para a eternização do poder na presidência da República. O que ele está falando desse silêncio constitucional? É isso, o silêncio que teve da candidatura de Lula por esses 12 anos. Porque a lei não diz. Só que é interessante que ele fala aqui, ó, para a gente interpretar, porque ele está dizendo que, por mais que a lei não diga, ela não permite. E por que ela não permite? A inegibilidade aqui não nasce da literalidade, mas da estrutura do sistema constitucional. Para mim, o que ele quis dizer? Por mais que a lei não diga, não seja claro de que você não pode se candidatar depois do silêncio, depois de 12 anos, ela não abre brecha para que você possa fazer isso, porque o sistema constitucional brasileiro é democrático e a democracia não permite que uma pessoa fique no poder por tanto tempo como Lula. Se ele ficar, agora se ele conseguir ganhar nesse quarto mandato, serão 16 anos. Então, pensando na questão democrática de países democráticos, isso não poderia acontecer. E ele continua: para o Estado e seus agentes políticos é proibido tudo aquilo que não seja expressamente autorizado, e não o contrário. E se não foi autorizado fazer isso, não é para você acrescentar na lei, dizendo que abriu-se a brecha. Mas é isso que está acontecendo hoje. A lei, ela é interpretada de inúmeras formas agora. Você não tem mais uma linha coerente. Todo mundo interpreta da forma que quiser e da forma que te beneficia, que beneficia a eles próprios. E aqui ele continua: permitir que o presidente Lula se candidate e seja eleito para um quarto mandato, ainda que não consecutivo, constitui gravíssima e inaceitável distorção sistêmica constitucional que atenta contra o direito fundamental difuso da coletividade democrática à alternância no poder da presidência da República e, em decorrência, compromete a existência da própria democracia do país. Convenhamos, em uma democracia séria e real, alguém ocupar a presidência da República por 3 vezes, quanto mais por 4 vezes, representa grave anomalia antidemocrática de perpetuação no poder. Não só isso, porque se a gente está falando de uma pessoa única, mas se a gente for falar de um partido, o PT está no poder há quase 20. O Lula saiu, mas quem entrou foi a Dilma. Depois ficou por, sei lá, quantos anos? 4 do Bolsonaro, mais 2 do Temer, 6 anos com outro, mas assim, capenga, não deu, né? E por causa disso também, de ficar muito tempo com um partido específico no poder, é que a gente não, né? Eles conseguem fazer o aparelhamento de todos os setores do governo, o aparelhamento das instituições, que é isso que acontece agora. A gente sabe que muitas das pessoas que trabalham em todos os setores aí, todos os departamentos do governo, foram escolhidos pelo Lula. Esse também é um problema muito grande de permitir isso, né, que isso aconteça. Concluindo, no meu entendimento jurídico, o presidente Lula é inelegível para um quarto mandato presidencial em razão da cláusula democrática constitucional implícita de barreira que impõe a alternância de poder. E quem é ele? O Ricardo Sayegh é um jurista imortal da Brasiliense de Direitos e da Academia Paulista de Direito, professor livre docente de Direito Econômico da PUC e do INSPER, doutor e mestre em Direito Comercial Oficial, e aí a gente já sabe, né? Ele é um jurista, ele entende do que ele está falando, mas espero que ele esteja sendo muito sincero e não tentando manipular para que isso não aconteça futuramente, porque ele tem interesses escusos. Eu acho que não. E o que vocês acharam? Vocês acham que ele está sendo sincero realmente com esse artigo? Tem algum interesse por trás? Mas, na minha visão, é justo e é válido, e que eu acho que a interpretação que ele fez realmente da Constituição está certa. O que vocês acham? Nos comentários